Muito bem, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo sobre fundos imobiliários, aquele quadro que vocês gostam tanto, 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas, as perguntas que inclusive chegam lá nas nossas redes sociais, @Professor Baroni. Inclusive, pessoal, se você não é inscrito no canal e também não nos segue lá no Instagram, aproveite para se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram também e deixar sempre os seus comentários, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos, porque às vezes a sua dúvida, a dúvida do seu colega é a dúvida de outras pessoas também. Tenho certeza que esse vídeo pode ajudá-los aí a entender melhor como é que é essa dinâmica de fundos imobiliários. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta é do MSH Rape, né? M Sharpley aí. Proposta de dissolução do HGCR e venda para o CVBI. Todo aquele papo de adquirir do CSHG era mentira, então? E agora, o que acontecerá? Muito cuidado, porque não foi o primeiro que mandou a mensagem e outras pessoas também estão mandando. Inclusive, pessoal, a gente deve fazer uma live com o pessoal lá do Pátria para trazer mais esclarecimento. Essa questão do HGCR talvez não tenha sido muito bem compreendida por algumas pessoas. É que o HGCR ele é cotista do BARI 11, e o BARI 11 vai ser integralizado lá com o CVBI. E como todos os fundos são do Pátria, você precisa ter uma aprovação de conflito de interesses. Então, muito cuidado que, na verdade, o que está acontecendo aí não é que o HGCR vai ser dissolvido. Pelo contrário, o HGCR é um fundo grande. É que vai ter aí uma integralização entre o CVBI com o BARI 11, e pelo fato do HGCR ser cotista do fundo, você precisa ter essa aprovação para que possa, então, o fundo exercer o seu voto ali mediante esta alteração, tá bom? Então, só para ficar claro, para a gente não tomar cuidado de não confundirmos aí esses movimentos de consolidação que estão acontecendo, tá bom? Então, que fique claro que não é o HGCR que está sendo dissolvido, não. É o BARI 11 que vai ser integralizado dentro do CVBI 11, tá certo? Vamos para a nossa pergunta número 2. O Serra Jonas fala: Baroni, sobre a oferta pública do TRXF11, como participar ou comprar essas cotas? Bom, a gente acabou deixando essa pergunta mais para fins didáticos, porque na verdade a oferta do TRXF11 já acabou, né? Ela está agora numa fase final, onde ela é ofertada para investidores institucionais, profissionais. Mas tudo mais constante, uma oferta ela tem o seguinte fluxo: você tem uma oferta ali e depois que passa ali daquela data específica que é colocada no anúncio da oferta, o cotista do fundo ele passa a ter um direito de preferência. Então, se ele tem um fundo lá que seja o TRXF11, mas vamos falar fundo 11, ele vai ter o fundo 12, que é um direito de preferência que ele vai poder exercer ou não. Quando ele exerce esse direito de preferência, algumas corretoras, inclusive, já perguntam se ele quer ter direito às sobras. Algumas não, deixam para perguntar somente depois. E aí depois tem uma nova rodada, onde você pode ter acesso às sobras daquela primeira rodada da preferência. E essas fases já passaram aí no TRXF11. E a última fase é justamente essa oferta para investidores profissionais, que quando acontece de ter uma oferta aberta, pública, aí esta fase ela acontece praticamente de maneira concomitante, sendo oferecida diretamente para os investidores em geral, os investidores não profissionais, não institucionais, tá certo? Então, basicamente, esse é o fluxo. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal aqui da técnica, né, para o Caio, para a turma toda aqui, para colocar, a gente já fez vídeo sobre isso, explicando, inclusive tem um vídeo do Marcos Correia, bem interessante também, que fala sobre isso. Eu vou pedir para eles procurarem aqui e colocar para vocês aqui no link da descrição, ou num cardzinho que vai aparecer em cima enquanto eu estiver respondendo, tá bom? Vamos lá para a nossa pergunta número 3. O Borges pergunta: após eu terminar a minha reserva de emergência, como devo entrar no mercado de fundos imobiliários? É uma excelente pergunta. Inclusive, nós temos uma preocupação muito grande com esse perfil de investidor, né? A gente, inclusive, eu tenho 2 livros escritos, né? O 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários, o Guia Sun nos Fundos Imobiliários, né? Aliás, eu falei na ordem ao contrário. O primeiro foi o Guia Sun e depois o 101 Perguntas. Temos também cursos sobre fundos imobiliários. Eu vou pedir também para o Caio deixar aqui no link da descrição do curso, e se possível também o link do vídeo, dos livros, para que vocês possam conhecer. Mas independente disso, o próximo passo agora, o Borges, é você de fato conhecer a dinâmica do mercado de fundos imobiliários. Então você tem que entender quais são os tipos de fundos, você tem que entender como é que é essa dinâmica da volatilidade da cota no mercado secundário, quanto que você tem discernimento entre a sua valorização ou não patrimonial e também a sua renda mensal acumulada, para que você possa discernir claramente que são dois
jeitos diferentes de você acumular recursos em fundos imobiliários, e que do lado do patrimônio pode ter volatilidade, do lado da renda também pode ter volatilidade, mas você tem um pouco mais de previsibilidade com relação aos pagamentos mensais. Então, é volátil, sim, mas você consegue enxergar melhor ali o motivo de um fundo de papel pagar mais ou menos por causa da variação do IPCA, do CDI, um fundo de tijolo pagar mais ou menos por causa de uma venda de imóvel, ou por causa de um contrato que foi renovado, ou uma vacância que apareceu. Então, os relatórios gerenciais vão fazendo com que você tenha um entendimento melhor do produto. Então, qual que é a minha sugestão para você? É você pegar ali um setor que você gosta, por exemplo, shoppings ou logística, ou enfim, renda urbana, e você começar a estudar os principais fundos. Você pega ali os 3, 4, 5 maiores fundos de cada setor e dá uma lida no relatório gerencial, anota suas principais dúvidas e vai atrás. Aí você tem várias formas de ir atrás, né? Você pode, nós aqui, inclusive, na nossa assinatura, nós temos um plantão de dúvidas, justamente para que você possa tirar dúvidas com relação a esse entendimento, né, dos produtos, dos fundos e dos ativos como um todo. E você também tem alguns vídeos na internet, a gente produz bastante coisa aqui, tem bastante coisa disponível para você. E, enfim, aí é uma questão sua mesmo de estudar, né? Pela minha experiência, entre 3 e 6 meses é um tempo razoável para você já pelo menos pensar naquilo que eu chamo de carteira teórica. É assim, eu ainda não comecei a investir, mas se eu fosse investir, quais seriam os fundos, né? E aí você vai se aproximando um pouquinho mais de cada fundo, entendendo até que você efetivamente toma a sua decisão. Não precisa ter pressa, mas precisa ter celeridade, precisa ter energia naquilo, né? Você não precisa ter pressa, né? Mas você tem que ter uma certa urgência aí de começar os seus investimentos, justamente porque nós sabemos que no âmbito do juro composto o fator tempo importa. Então, assim, tem uma certa celeridade, gaste uma certa energia para que você possa, então, tomar suas decisões de investimentos. Tudo bem? Vamos, então, para a pergunta número 4, veio do Blessed 7. Assim que alcançar a liberdade financeira, posso parar de reinvestir nos FIIs? Bom, eu tenho comigo que na teoria, sim, mas na prática, não. Por quê? Porque eu gosto muito daquela visão de que quando você se aposenta, ou né, atinge a liberdade financeira, que para alguns é aposentadoria, para outros não, é simplesmente eu poder continuar trabalhando, mas assim, naquilo que eu gosto. Então, o conceito de liberdade financeira pode ter uma certa variação, para outros é simplesmente largar tudo e ir para a beira da praia e ficar quietinho lá, tendo uma vida bastante frugal, né, bastante simples. Não sei, para cada um é um conceito. Mas eu não pararia de investir, seja em fundo imobiliário, seja em qualquer outra classe. Eu acho que é importante você sempre ter a ciência de que a sua carteira gera uma renda, e essa renda ela tem que ser superavitária. Ou seja, você tem que pagar suas despesas, mesmo no estágio de liberdade financeira, como você está perguntando, e ainda sobrar algum dinheiro para você reinvestir, que é um colchão que você acaba criando uma potencial mudança de padrão de vida, ou até mesmo por uma ineficiência do próprio produto. De repente você tem algum fundo imobiliário, ou alguns fundos imobiliários, que podem passar por um momento mais difícil, por uma questão estrutural, não sabemos. Você pode estar investindo em algumas ações que pagam dividendos, e de repente pode ter algum problema no lucro dessa empresa, não sei, né? Então, eu sempre acho que você tem que gerar uma carteira de renda passiva superavitária. Você tem que gastar, mas ainda assim sobrar algum capital para reinvestir. A grande pergunta que nós não temos uma resposta 100% exata é o quanto, mas pelas nossas simulações, entre 20% e 30% de reinvestimento mensal, né, ou anual, depende de como é que é o fluxo da sua carteira, é um número que me parece ser bastante razoável, tá bom? Vamos para a quinta e última pergunta. O Júnior Oliveira pergunta: professor, com a possível taxação, os aportes continuam iguais? Essa é a grande pergunta, né? Baroni, vai ou não vai tributar? Eu continuo investindo ou não? Pessoal, veja, a gente está tendo uma experiência agora, em tempo real, né? Dessa questão dos vetos, né? Então, assim, estava todo mundo preocupado com essa questão da reforma tributária, se isso impactaria os fundos imobiliários, as cotações caíram muito no início do ano, e foram se recuperando justamente porque a classe política, principalmente representada pelas frentes parlamentares, né, a FPA, a FPE, vem indicando que estava se costurando um texto melhor, ou possivelmente poderia até derrubar o veto presidencial quando sancionada a lei, quando sancionada a reforma tributária, e é exatamente isso que a gente está vivendo agora. Então, esses vetos estão sendo aí derrubados, você está tendo um avanço nesse sentido, e aquelas pessoas que não compraram, perderam aí não é que perderam, mas deixaram de ganhar uma alta que a gente viu aí nesses últimos meses do IFIX. Então, está tendo agora de novo esse ruído dos 5% da renda,
e a classe política vem indicando que não está compatível aí com o aumento de impostos, pode ser que tribute? Pode ser, não é isso que a gente deseja e não é para isso que nós vamos trabalhar. Mas se não tributar e de repente você deixar de comprar e as cotações forem subindo de novo, quando esse risco vai se dissipando, você vai novamente dizer que perdeu uma oportunidade de ter tido a aquisições a preços mais interessantes. Então, fica então essa reflexão de que se a gente for mudar muito o nosso plano, a nossa estratégia com relação a esses, não vou nem dizer ruídos, mas com essas questões que acontecem no dia a dia, e sim, alguns deles são ruídos, outros realmente são fatos negativos que incomodam, mas se a gente fosse mover por isso, a gente talvez vai ter muita dificuldade de manter uma carteira, de montar e de manter uma carteira com foco no longo prazo. Então, fica essa reflexão para vocês também. Então, na minha opinião, sim, deve-se continuar investindo, pode ser com um pouco mais de parcimônia, pode ser assim, um pouco mais leve? Pode, até por uma questão de conforto pessoal, né? Assim, às vezes o próprio perfil do investidor, mas também esperar que todas as respostas tenham sido dadas é difícil de você tê-las para que você possa, então, investir com o céu plenamente de brigadeiro. E se o céu tiver plenamente de brigadeiro, o que também é possível, é um cenário também possível, muito possivelmente os preços não serão o mesmo, né? Porque amanhã vai ter alta de juros, vai ter baixa de juros, vai ter aumento de inflação, vai ter deflação, vai ter questões políticas, vai ter questões estruturais dos fundos, vai ter microestruturais, né? Uma vacância, seja lá o que for. Enfim, são coisas que a gente tem que saber entender que os grandes investidores, o mérito deles não foi muito só pelas escolhas que eles fizeram, mas foi por se manterem investidos e investindo mesmo em cenários adversos, porque é onde os retornos tendem a ser até maiores em alguns casos. Fica essa reflexão para vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Querendo participar de mais vídeos, mande a pergunta no nosso Instagram. E lembrando, compartilhe, dê aquele joinha e se inscreva no canal e vai lá também no YouTube, no Instagram depois também, para você mandar perguntas quando a gente abrir o box lá, tá bom? Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!